Bom dia, irmãos. Você pode, por favor, abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Enquanto você encontra a passagem, eu quero dizer que é uma alegria, um privilégio enorme para mim abrir a palavra de Deus com vocês essa manhã. Eu lembro, 2 anos atrás, eu estava sentado mais ou menos ali, a primeira vez que eu vim aqui adorar o Senhor com vocês, e sou muito grato a Deus pelo que Ele tem feito através dessa igreja. Então é uma alegria enorme para mim estar com vocês aqui hoje. Efésios, capítulo 2, a gente vai ver hoje do verso 1 ao verso 10. Efésios 2, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez. Pai, o nosso pedido é que o Teu nome seja glorificado nessa manhã, que o Senhor nos dê olhos para ver a beleza e a grandeza da Tua gloriosa graça, revelada através do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa manhã, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre a gloriosa graça de Deus revelada no Evangelho. O Evangelho é a realidade mais bela, mais importante e mais urgente no universo para você considerar. O Evangelho é a realidade mais bela porque é o Evangelho da graça, que reconcilia criaturas rebeldes com o seu Criador Santo. O Evangelho é a mais importante porque é através do Evangelho e a resposta sua ao Evangelho que vai definir a sua vida aqui e agora e o seu futuro eterno. O Evangelho é a realidade mais urgente, porque você não sabe o dia de amanhã. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No final das contas, só existem 2 tipos de pessoas. Aqueles que abraçam a graça ou aqueles que ficam de braços cruzados para a graça. No final das contas, só tem 2 respostas possíveis para a gloriosa graça de Deus. Ou você recebe, ou você rejeita. Lucas, em seu evangelho, ele conta uma história que ilustra essa realidade. Vocês conhecem a história. Simão, fariseu, um líder religioso, ele convida Jesus para jantar na casa dele. E o texto fala que uma mulher, uma pecadora, ela fica sabendo. E ela vai lá até esse jantar na casa de Simão. E essa mulher chega e vê Jesus e ela começa a chorar aos pés de Jesus.
e ela lava os pés dele com os seus próprios cabelos. E ela seca os pés de Jesus. Ela beija os pés de Cristo e depois ela derruba perfume nos pés do Rei dos Reis. Ela sabe quem está diante dela. Simão, o fariseu, não. Ele fica de longe e ele fica pensando, se esse homem, Jesus, soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer isso com ele. Duas atitudes completamente diferentes. Por quê? Qual é a razão? Jesus fala. Por que eles agem de forma tão diferente? Lá em Lucas 7, Jesus fala, portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que Jesus quer dizer é que o seu amor pela graça depende do quanto você entende que foi perdoado. Graça. Só é maravilhosa e gloriosa graça quando você vê quão desesperadamente você precisa dela. O que nós precisamos fazer então para a gente não se acostumar com a graça? O que você precisa fazer, e eu, para a gente mortificar o Simão fariseu que está dentro do nosso coração e viver aos pés de Jesus? Duas coisas. Primeiro, a gente precisa refletir quem a gente é sem Cristo. Quem você é sem Cristo. Isso funciona como uma preparação para o Evangelho. Segundo, você precisa refletir quem você é com Cristo. Ou usando a linguagem das Escrituras, quem você é em Cristo. O poder do Evangelho na sua vida. É exatamente isso que Paulo está fazendo nessa passagem, nesses versos. Paulo começa, primeiro, nos preparando para o Evangelho, mostrando o quão miserável nós somos sem Cristo, para depois, então, mostrar o poder da graça de Deus. Então, nós vamos dividir o nosso texto em duas partes. A preparação para o Evangelho e o poder do Evangelho. Eu não tenho 3 pontos, mas eu sou batista, acredita, tá bom? Pelo menos começa com a mesma letra. Preparação e poder. Preparação e poder. A gente começa com a preparação para o Evangelho. Eu preciso começar dizendo que esses 3 versos que a gente vai ver agora, eles não são o Evangelho. Eles não são o Evangelho. Evangelho significa o quê? Boa notícia. E esses versos não são boa notícia. Se a gente realmente entende o que esses versos estão falando, eles são a pior coisa que nós poderíamos ouvir. Eles descrevem quem nós somos sem a graça. E a primeira coisa que a gente percebe é o nosso estado de morte espiritual. Olha o verso 1. Olha o que o verso 1 diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O texto não diz doentes. O texto não fala se afogando nos seus pecados. Ele diz mortos. Nenhuma vida espiritual, nenhuma fé em Deus, nenhuma alegria. Mortos. Nós nascemos mortos para Deus. Sempre andando em direção ao pecado e fugindo do Senhor. E essa pessoa espiritualmente morta, ela é controlada por 3 coisas. 3 coisas controlam: o mundo, Satanás e a carne. O mundo, Satanás e a carne. No verso 1 fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o curso deste mundo. Qual é o curso deste mundo? Qual que é a presente ordem deste mundo? 2 palavras resumem: autonomia e idolatria. Autonomia e idolatria. O mundo vive desconsiderando, ignorando os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor e a vontade do Senhor. Jesus disse que o mundo odeia a Ele. O mundo redefine o que é casamento para satisfazer os seus próprios desejos.
O mundo redefine o que é família. O mundo redefine o que é vida para poder matar bebês inocentes nas barrigas de suas mães. O mundo chama de bonito e certo o que Deus fala que é abominável e perverso. E eu e você, sem a graça de Deus, estávamos seguindo o mundo em sua rebelião contra o Criador Todo-Poderoso. Mas o mundo não trabalha sozinho. O mundo tem um parceiro maligno, Satanás, o diabo. Olha o que o verso 2 fala. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a descrição de um ser espiritual poderoso, ao ponto de ser chamado príncipe. Algumas passagens nas Escrituras falam que ele é o Deus deste século. Deus com D minúsculo, mas ainda assim, o Deus deste século. E nós estávamos escravizados a esse Senhor perverso. Meus irmãos, não subestime o poder de Satanás. Não subestime o poder dele. O verso 2 está falando que ele está o quê? Agora, enquanto você está sentado aqui, ele está agora atuando nos filhos da desobediência. 2 Coríntios 4 fala que Satanás está cegando os olhos dos incrédulos, para que eles não vejam a beleza da glória do Evangelho na face de Cristo. Satanás é real. E ele odeia você. E ele odeia essa igreja. E ele odeia tudo que honra o Senhor. Não subestimemos o poder de Satanás. Meus irmãos, vocês têm orado, como nosso Senhor Jesus nos ensinou. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Vocês têm orado isso pelos seus filhos, pelos seus irmãos e irmãs. Satanás é poderoso. Mas o mundo e Satanás têm o poder de nos afetar. Ele só tem o poder de nos afetar por causa de algo dentro de nós. A nossa natureza pecaminosa, que a Bíblia frequentemente chama de a nossa carne. Olha o que o verso 3 fala. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha as palavras que são usadas. Inclinações, vontades. Algumas traduções usam paixões, desejos. Nós somos seres que desejam coisas. É ou não é? Nós desejamos. E a nossa vida, ela reflete, no final das contas, o que nós desejamos. Por exemplo, por quê? Porque para a maioria das pessoas nesse mundo é mais fácil ficar 4 horas na frente de uma televisão do que ficar 4 minutos lendo a Bíblia. Por quê? Por que para a maioria das pessoas no mundo é mais fácil ficar 2 horas no Facebook do que ficar 2 minutos orando? Por quê? A explicação está nos nossos desejos. Nossa vida reflete o que nós desejamos. Eu não estou dizendo que a televisão e o Facebook pertencem a Satanás ou são pecaminosos por si mesmos. Não. Você pode usar essas coisas para a glória de Deus. Vocês sabem disso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte. Quando televisão, ou internet, ou seu emprego, ou família, ou esporte, ou a sua aparência, ou dinheiro, ou carreira, qualquer coisa, ocupa o lugar de Deus e desbanca Deus do lugar que ele nunca deveria ter saído, que é o topo das suas emoções. Quando a gente faz isso, a gente está desonrando a Deus. A gente está tratando Deus, o bem supremo, como se ele fosse não tão grandioso assim, e não tão grande assim. Mas na verdade, a nossa situação é ainda pior
do que isso, é ainda pior. De acordo com as Escrituras, as paixões da nossa carne nos levam a ser anti-Deus. Romanos 8,7 diz que a inclinação da carne é o quê? É inimiga de Deus. Não fala indiferente, fala inimiga. Tiago, em sua carta, nos descreve como inimigos de Deus. O que pode ser pior do que nós sermos colocados como inimigos do Deus Todo-Poderoso? O quê? Agora, talvez alguns de nós, e de vez em quando eu penso assim, eu acho que eu não sou tão ruim assim, até que de vez em quando eu sou legal. Então eu queria propor um experimento que pode nos ajudar e nos mostrar que a gente não é tão legal assim. Imagina o seguinte: imagina que eu tenho uma máquina especial que eu consigo conectar à sua mente e eu consigo coletar todos os seus pensamentos, tá? Tudo que você pensa, todas as imagens que você cria na sua mente, tudo que você pensa sobre as outras pessoas que você nunca conta para ninguém, e eu conecto essa máquina uma semana na sua mente. Eu fico uma semana coletando esse filme. Tudo que você pensa e tudo que vem à sua mente. Quão confortável você ficaria se semana que vem, antes do culto, a gente passasse aqui para todo mundo, na frente de todo mundo, um resumo dos seus pensamentos da semana? Quão confortável. É mais fácil você me matar antes do que você deixar eu passar por esse experimento. Isso mostra como que o nosso coração não é tão bom quanto a gente gostaria de pensar. Jesus Cristo merece o amor de Deus. Ele merece. Nós não. Jesus amou o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, alma e entendimento. Nós não. Então, o que nós merecemos? O que nós merecemos por viver contra o nosso Criador? Olha o verso 3. Olha o que o verso 3 fala. E éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais. A consequência do pecado é a ira de Deus. Essa é a resposta esperada de um ser que é santo. Se Deus é realmente bom e justo, Ele precisa punir o pecado com a pena que o pecado merece. Nem mais, nem menos. Tem que ser a pena justa. Ele tem que punir o pecado com a gravidade que o pecado merece. Agora, você sabe que se o Davi, meu filho de 3 anos, se ele dá um tapa na cara de um cachorro, isso tem uma gravidade. Mas se ele vem e ele dá um tapa na cara do pai dele, isso tem uma gravidade muito maior. Por quê? Por que é mais grave? Porque o pai dele tem uma honra maior do que a honra de um cachorro. Por isso é mais grave. Agora, o quão grave é? Quão grave é quando a gente peca, não contra um cachorro, ou não contra uma pessoa, mas contra Deus. E a Bíblia fala que todos os pecados são contra Deus. Quão grave é o pecado? O pecado é infinitamente grave, porque a honra de Deus é infinita. É por isso que o inferno é eterno. Porque é impossível você pagar por um pecado que é infinitamente grave. Por causa disso, todos nós merecemos a eterna ira de Deus. É terrível, mas é o testemunho das Escrituras. Os assassinos do Rio de Janeiro, os nossos filhos pequenos, todos nós aqui, nós temos fundamentalmente o mesmo problema. Nós pecamos contra um Deus que é santo, contra um Deus que é bom. E por causa disso, nós merecemos a terrível ira do Senhor. Meus irmãos, toda vez que você vê um pecado dentro de você ou à sua volta, tome o tempo para se quebrantar diante do Senhor. Que terrível realidade é a realidade do pecado.
Imagina o mundo inteiro bom e você ouve falar de um pecador que está se rebelando contra Deus. Olha que tragédia, um pecador. Agora imagina uma cidade inteira se rebelando contra o seu Criador. Que tragédia. Agora, qual que é o tamanho da tragédia quando cada pessoa que nasce nesse mundo se rebela contra o Deus vivo? Deixa eu resumir então o que a gente viu até agora, nesses 3 primeiros versos. Esse é um resumo da nossa vida sem a graça. Não importa se você nasceu na rua ou se você nasceu num lar cristão. Esse é o resumo da nossa vida. Morto, seguindo o mundo, sob o domínio de Satanás, escravo dos desejos da carne, filho da desobediência, merecedor da ira de Deus. Essa é a sua história, essa é a minha história. A gente estava caminhando com todas as nossas forças em direção ao lago de fogo da ira de Deus. Mas Deus, olha o verso 4. Mas Deus. Martin Lloyd Jones, um pastor do século passado, estava certo. Em certo sentido, essas 2 palavras, elas contêm todo o evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus. Essa é a linguagem da salvação e a sua única esperança. Mas Deus. Depois da preparação para o evangelho, vem o poder do evangelho. Ouça isso, meu amigo, isso é boa notícia. Isso é boa notícia. O Deus santo e soberano, Ele oferece uma maneira de nós nos reconciliarmos com Ele. E a resposta de Deus é a gloriosa graça dele no Evangelho. Esse Evangelho da graça, ele está construído em 3 pilares. Deus, graça e glória. Deus, graça e glória. E como tudo na criação, o Evangelho também começa com Deus. Ele começa com Deus. Repara o seguinte, em todas as ações que a gente vai ver aqui nesses versos, todos os verbos, Deus é aquele que está fazendo e nós somos aqueles que estão recebendo. Olha o verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. O verso 6 fala, e juntamente com Ele nos ressuscitou, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Verso 8, porque pela graça sois salvos. Verso 10, pois somos feitura dele. Em todos os versos, Deus é quem faz e é você que recebe. Deus inicia a salvação, Deus é o autor, não o homem. Deus, quando Ele decide salvar, quem que vai segurar o braço do Senhor? Pessoas mortas não podem se salvar, mas a morte não é suficiente para parar a graça soberana do Todo-Poderoso. Assim como a morte de Lázaro, você lembra, a morte de Lázaro não foi suficiente. Quando Jesus olhou para aquele homem e disse, Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Ele veio da morte para a vida. Esse é o poder da graça soberana de Deus. O Evangelho da graça ressuscita mortos. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui hoje, nessa manhã, e sua única esperança de ir para o céu e se reconciliar com Deus é Jesus, é porque Deus te ressuscitou. É porque Ele te salvou. Ele te deu vida quando você estava morto. E Deus tem prazer e alegria em salvar pecadores e resgatar eles do poço da morte. Você pode ver essa alegria de Deus na parábola do pai pródigo, da parábola do filho pródigo, pai pródigo também. Lucas 15, você lembra o que aconteceu? Lucas 15, o filho volta para o pai, o filho diz o seguinte, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E como que Deus lida com um pecador arrependido? O que Deus faz? Vai embora? Não quero mais olhar para a sua cara? Não. Como que Deus responde? O pai disse a seus servos, depressa,
Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, em calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Deus é o primeiro pilar do evangelho da graça. Deus. O segundo pilar é graça. Graça. Olha o final do verso 5. Fala, pela graça sois salvos. O verso 7 fala, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Verso 8 fala, porque pela graça sois salvos. Seu salário não é graça. O seu salário não é graça. Você trabalhou, você merece. A sua nota boa, depois de estudar a beça, não é graça. Você estudou, se dedicou, sabia as respostas, tirou a nota boa. Isso não é graça. Mas a graça, por definição, ela é imerecida. Você não fez nada para merecer a graça. Nada. Pense nisso, pense nisso. A única maneira de você conseguir se relacionar com Deus é pela graça. Por quê? Por quê? Por quê? Não há nada que você possa fazer para colocar Deus numa posição em que agora Ele te deva dar alguma coisa. Que Ele deva dar alguma coisa para você. E a razão é simples. A razão é muito simples. Tudo já é dele. Tudo já é dele. Olha o que Deus perguntou a Jó, no final do livro de Jó. Deus perguntando para Jó, Jó, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que está debaixo dos céus me pertence. Tudo. No final das contas, só existem duas alternativas para a gente se relacionar com Deus. Duas opções. Ou graça ou obras. E se não tem nada que você pode fazer para impressionar Deus ou para pagar pelos seus pecados, a gente só fica com uma alternativa. Graça. Graça. Se alguém for salvo nessa vida, vai ser pela graça, recebendo, e não por obras, fazendo para Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é o Evangelho da graça. Graça. Por quê? Por quê, Senhor? Por que o Senhor derrama graça em pecadores? Por que o Senhor derrama graça sobre pecadores? Olha o verso 4. Por quê? Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. A rica misericórdia de Deus e o grande amor de Deus são a fonte da gloriosa graça. Não existe nada externo a Deus que o force a agir com graça. A razão, então, está no próprio Deus e não em nós. Isso é boa notícia, meus irmãos. Isso é boa notícia. A razão da graça está no próprio Deus, no imutável e amoroso Deus. E olha o que o verso 4 diz. Ele não fala que Deus é só misericordioso e amoroso. Ele fala o quê? Que Ele é rico em misericórdia e grande em amor. Esse é o Deus das Escrituras. Agora, se a salvação vem de Deus somente e é pela graça somente, então a glória vai para Deus somente. Primeiro pilar do Evangelho, Deus. Segundo, graça. Terceiro, glória. Glória. Olha o verso 7. Olha o que o verso 7 fala. Então aqui vem o propósito da salvação. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O Evangelho não para em você. O Evangelho vem para você em graça e ele volta para Deus em glória. Esse é o Evangelho. Se você tivesse ajudado Deus a te salvar, você podia fazer como o fariseu. Olhar para o lado e falar, obrigado, Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele meu vizinho incrédulo, aquele homem. Mas não, você não tem do que se orgulhar. A graça de Deus
Ela arranca o orgulho humano e ela coloca a adoração no seu lugar. Graça. Meus irmãos, eu disse que o Evangelho é baseado, construído em 3 pilares. Quais são? Deus, graça e glória. Mas está faltando um pilar nesse Evangelho. Está faltando uma peça. Falta uma pessoa que sem ele, o Evangelho não chega até você. Sem ele, não há graça. Sem ele, não há acesso a Deus. De quem que eu estou falando? Do Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória e o Rei da graça. O Evangelho é o Evangelho da gloriosa graça de Deus em Cristo. Em Cristo. Olha o verso 5. O verso 5 fala: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E o verso 6 fala: e juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Cristo, Cristo, Cristo. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus em Cristo. O Evangelho não é uma mensagem abstrata. O Evangelho não é um conjunto de doutrinas que você tem que só concordar. No Evangelho, a gente oferece uma pessoa. No Evangelho, a gente oferece um Salvador, Cristo. O Evangelho é Cristo e Cristo crucificado. Isso que é o Evangelho. Cristo crucificado. Meus irmãos, esse é o custo da graça. Cristo crucificado. Cristo crucificado. O Filho de Deus, eterno, santo, vindo aqui, vivendo uma vida perfeita e sendo amaldiçoado na cruz, no seu lugar. Esse é o custo da graça. Como que você recebe a graça agora? Como que você recebe essa graça? Muita gente se engana aqui. Crer que Deus existe não é suficiente. Acreditar que a Bíblia é verdadeira não é suficiente. Como que você recebe essa graça? Os demônios também creem nisso. Você recebe a graça como? Mediante a fé. E fé em quem? Fé em Cristo. Fé em Jesus. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo é a realidade mais bela, mais importante, mais urgente para você considerar. A pergunta então é se você já fez isso. Se você já fez isso, se você crê no Senhor Jesus, se Ele é a sua única esperança de se reconciliar com esse Deus santo. E o que eu quero dizer é o seguinte: não importa o seu passado, não importa o que você fez no passado, não importa a sua idade. Você não é nova demais, você não é novo demais, você não é velho demais, você não é velha demais. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, ponto. Esse é o requisito. O Senhor Jesus disse isso. Eu vim ao mundo não para chamar justos, mas para chamar pecadores ao arrependimento. Essa é a boa notícia do Evangelho. E isso é essa nossa súplica. Que você se reconcilie com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por que você seria destruído? Por quê? Ele é rico em misericórdia. Ele é grande em amor. E Ele promete que se a gente se arrepende da nossa rebelião contra Ele, coloca fé em Cristo e recebe Ele como seu Senhor, Salvador, sacerdote, fortaleza, refúgio e tudo que Ele é, Ele promete remover o insuportável peso da ira dele sobre as suas costas. Essa é a promessa de Deus. E se a única coisa que Deus prometesse fosse isso, isso seria razão suficiente para a gente ficar durante toda a eternidade louvando a Ele. Se fosse só isso que Ele prometesse, remover a ira dele. Mas essa é a primeira metade do Evangelho. Essa é a primeira metade. No Evangelho, Deus promete mais.
Deus promete mais. Ele promete vida eterna com ele. Olha o que o verso 6 fala. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O evangelho da graça te resgata do poço do inferno e te leva para o céu, a presença de Deus. Esse é o tamanho da gloriosa graça de Deus, do inferno ao céu. Amado pecador redimido, ouça isso. Quanto mais indigno você se vê, mais doce será a graça para você. Quanto mais indigno você se vê, mais doce será a graça para você. Mas eu preciso dizer uma coisa aqui. Não fique absorvido no seu pecado. Não faça isso. Isso vai te deixar deprimido e desencorajado. Não faça isso. Use a sua miséria como um trampolim para você pular e mergulhar mais fundo no oceano da graça. E lá, no oceano da graça, você fica, enquanto você tiver fôlego, louvando e adorando o Senhor. Agora a gente precisa lidar com uma última questão aqui nessa passagem. Uma última questão. Se nós somos salvos pela graça somente, por meio da fé somente, em Cristo somente, então importa o jeito que eu vivo aqui agora? Faz diferença? Eu posso seguir o mundo, Satanás e a minha carne e ao mesmo tempo seguir a Jesus? É possível isso? Olha o que o verso 10 fala. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos através das boas obras, mas para as boas obras. A graça que salva é a graça que transforma. Eu não estou falando de perfeição, meus irmãos, eu não estou falando de perfeição. Os cristãos não são perfeitos. Todos nós tropeçamos de muitas e muitas maneiras. Não é perfeição. Mas os cristãos que nasceram de novo, eles são diferentes. Eles caminham por um caminho diferente. Eles têm desejos diferentes. A questão não é perfeição, mas direção. O Jesus que salva o pecador é também o Senhor que agora eles passam a seguir. Como os reformadores costumavam dizer, só a fé salva, mas a fé que salva nunca está só. Só a fé salva, mas a fé que salva nunca está só. As boas obras sempre nascem no jardim da fé. Deixa eu dar um exemplo. Imagine uma pessoa que não está crendo em Jesus para a sua salvação. Essa pessoa acorda, vai no banheiro, escova o dente, prepara o café para a família, dá um beijo na esposa, sai para o trabalho, chega no trabalho, antes de chegar na empresa, ajuda uma senhora a atravessar a rua, trabalha de forma honesta, ética, sai da empresa, dá uma gorjeta para o rapaz que cuidou do carro dele, volta para casa, brinca com as crianças, janta, lava a louça, lê um livro, dá um beijo na esposa e vai dormir. O que Deus acha da vida desse homem? Como que Deus vê a vida desse homem? Eu digo para vocês que Deus vê a vida dele com desgosto. Por quê? Por quê? Porque nada foi feito para a glória de Deus. Nada. O ímpio vive como se Deus não fosse tão importante, tão glorioso e tão grandioso. Ele não ora pedindo ajuda. Ele vive como se fosse autossuficiente. Ele não louva a Deus, reconhecendo que ele respira e trabalha e vive, porque o Senhor Jesus está sustentando a vida dele. Ele não dá graças e glória a Deus. E de acordo com Romanos 1, qual que é a raiz do pecado? Qual que é a raiz? A raiz do pecado é não dar graças e glória a Deus.
O fato de Jesus ter vivido, morrido, ressuscitado e voltado para o Pai não faz nenhuma diferença na vida dele. Deus só vê idolatria. E um Deus santo reprova e odeia idolatria. Romanos 8:8 fala que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Não cristãos podem fazer muitas obras, mas nenhuma delas é boa obra aos olhos de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, o coração de Deus em relação aos seus filhos e filhas é muito diferente. Muito diferente. Meus irmãos, minha irmã, minhas irmãs, você, que talvez não possa fazer grandes coisas aos olhos do mundo, você, quando você dá um copo de água para um dos discípulos de Jesus, Deus se alegra. Deus olha aquilo e fala, isso é lindo, eu vou te recompensar, meu filho, eu vou te recompensar, minha filha, por causa disso. Por quê? Por quê? Porque foi feito em fé, porque você ama Jesus, porque você acreditou no que Deus falou e você se arrependeu e colocou a fé no único que pode te salvar. E nisso Deus é glorificado. Assim, meus irmãos, Primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Glória ao Pai. E assim a gente volta para a glória de Deus. O Evangelho, ele é de Deus, do grande amor dele. O Evangelho é por Deus, pela graça dele em Cristo. O Evangelho é para Deus, para a gloriosa graça do Senhor. Deixa eu terminar dizendo o seguinte. A graça, ela é de fato gloriosa, porque a graça transforma criaturas rebeldes e idólatras em adoradores submissos. A graça transforma inimigos que merecem a ira em filhos que recebem só amor. A graça transforma escravos oprimidos de Satanás em alegres servos de Cristo. Quando nós entendemos a profundidade do nosso pecado e o que Jesus fez naquela cruz para nos salvar, então a gente age como aquela mulher pecadora, aos olhos de Jesus, o Rei da Graça, que olhou para a gente com grande amor e rica misericórdia e disse, vai em paz, os seus pecados estão perdoados. Vamos orar? Senhor, nós nos ajoelhamos diante do Senhor e louvamos o Senhor pela sua gloriosa graça. Nos ajuda, Pai, a compreender, a entender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Nos ajuda, Senhor, que nós jamais nos gloriemos a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo. Derrama, Pai, derrama a tua gloriosa graça no teu povo. Em nome de Cristo, nosso Rei. Amém. Amém.